Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira e é o dia do nosso culto de oração e eu quero então oferecer aos irmãos como recurso para o seu culto aí na sua casa uma reflexão que o irmão pode usar se assim desejar, como recurso para o seu culto de oração. E esta reflexão, meus irmãos, terá como tema os que são de Cristo Jesus. Vamos pensar em os que são de Cristo Jesus. Quais são algumas das coisas que caracterizam aqueles que são de Cristo Jesus? Era comum, meus irmãos, aos apóstolos se apresentarem como servos de Cristo. A palavra, na linguagem original, era doulos, que traduzida para o português é servos, ou se fosse traduzida literalmente, seria escravo. Era uma maneira de os apóstolos confessarem que eles não pertenciam a si mesmos. Não, eles pertenciam a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 19 e 20, ele disse assim: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, nem eles e nem os crentes de uma forma geral, não sois de vós mesmos. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O mesmo apóstolo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, versos 7 e 8, ele disse assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Então, nós não somos de nós mesmos, e eu sei que você sabe disso, né? Nós sabemos disso, nós pertencemos ao Senhor Jesus. E baseado nesse conhecimento, meus irmãos, que nós temos, então eu quero meditar hoje com os irmãos em três coisas que nos caracterizam, que caracterizam aqueles que são de Cristo Jesus. Qual é a primeira coisa que nos caracteriza? A primeira coisa é ouvir e seguir a voz de Jesus. Os que são de Cristo Jesus ouvem a sua voz e o seguem. Mas onde nós lemos isso nas Escrituras? Onde nós encontramos essa informação? Nós a encontramos em João, Evangelho de João, capítulo 10, no verso 27, mais precisamente no verso 27, mas eu vou fazer uma leitura aqui para os irmãos a partir do verso 22. Então, João 10, 22 a 27 diz assim, que em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes. E por quê não credes? Jesus diz: porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então essa é uma característica daqueles que são de Cristo Jesus, uma característica nossa, portanto. E aí fica a pergunta: será que nós temos, de fato, ouvido a voz de Jesus e o seguido? Preste atenção, não basta ouvir a voz, tem que segui-lo, tem que obedecer a sua voz. Não basta abrir as Escrituras e ler nelas o que Jesus requer de nós. É preciso fazer aquilo que Jesus requer de nós. A palavra de Deus precisa, de fato, ser a nossa única regra de fé e conduta. Essa fala, né? A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e conduta, não deve ser simplesmente algo
a fazer parte de uma profissão de fé que porventura nós tenhamos, não. Deve ser um fato, deve ser uma verdade, né? Ela é de fato, na prática, a nossa regra de fé e conduta. Então, os que são realmente de Cristo Jesus, se não estiverem enfermos espiritualmente, ouvem a voz de Jesus e seguem a Jesus. Pode ser até de forma imperfeita às vezes, mas ouvem e seguem a voz de Jesus. A segunda consideração, meus irmãos, que é a segunda característica daqueles que são de Cristo Jesus, é que estes crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, a carnalidade, né, com as suas paixões e concupiscências. E essa informação ela está bem clara para nós em Gálatas 5, verso 24. Mais precisamente no verso 24, mas eu leio para os irmãos a partir do verso 16, onde Paulo diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Paulo não fecha a lista, né? Ele diz, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, Paulo diz claramente, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Em Colossenses 3, meus irmãos, também nós temos uma palavra bem interessante acerca disso, né? Eu vou ler para os irmãos trechos, tá? Eu recomendo você ler todo o capítulo 3 de Colossenses aí na sua casa, mas eu vou ler aqui para você trechos que estão em toda a extensão do capítulo 3. Então diz assim, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mortificai, pois, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Despojai-vos da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. A Cristo o Senhor servis. Então tem que se despojar de todas as coisas, essas coisas ruins, esses pecados, né? E se revestir de todas as virtudes celestiais. Uma vez meus irmãos perguntaram a George Miller qual o segredo do seu êxito, e a resposta de George Miller foi assim: houve um dia em que eu morri para George Miller, suas opiniões, preferências, gostos, tendências e vontades. Morri para o mundo, seja para a sua aprovação ou sua censura. Morri para os aplausos ou críticas dos meus amigos e irmãos na fé. E desde então
tenho buscado ser apenas aprovado por Deus. Então, os que são de Cristo Jesus fizeram isso, crucificaram, né, a carne com as suas paixões e concupiscências. Mas a gente sabe que há uma luta, né, entre a carne e o espírito. E uma pergunta que nós precisamos sempre nos fazer é: na luta entre a carne e o espírito, em nós, qual tem saído vencedor? Temos andado no espírito ou temos preferido cumprir a concupiscência da carne? Não nos esqueçamos, irmãos, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E uma terceira característica que eu quero apresentar para os irmãos, né, lembrando obviamente que não são apenas essas, todas as características daqueles que são de Cristo Jesus, né? Estou apresentando apenas 3 para essa reflexão. E a terceira é que os que são de Cristo Jesus reinarão com Ele em glória. Que maravilha, né? Os que são de Cristo Jesus reinarão com Ele em glória. Os que são de Cristo Jesus têm que ouvir a sua voz, têm que segui-lo. Os que são de Cristo Jesus têm que crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso talvez não seja algo muito fácil de fazer, mas é muito gratificante. Por quê? Por causa dessa terceira consideração. Os que são de Cristo Jesus reinarão com Ele em glória. Mas os irmãos notem, né, que são os que são de Cristo Jesus. Não são os que são membros de uma igreja. Não são os que foram batizados. Não são os que são gente boa. Os que fazem alguma espécie de sacrifício. Os que contribuem financeiramente para a igreja. São os que são de Cristo Jesus. Obviamente que os que são de Cristo Jesus vão fazer todas essas coisas, mas pode se dar o caso de haver pessoas que fazem estas coisas, mas não pertencem ainda, de fato, a Cristo Jesus. Então, os que são de Cristo Jesus, e somente os que são de Cristo Jesus, reinarão com Ele em glória. E para conferir que estes estarão na glória celestial e reinando juntamente com Cristo, basta darmos uma olhada em Daniel 7, por exemplo, versos 18 e verso 27. Lá em verso 18 de Daniel 7 está escrito que os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. E no verso 27 diz que o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E também Apocalipse 22, versos 1 a 5, lá nós lemos assim: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e da outra banda, do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Então, os que são de Cristo Jesus reinarão com Ele em glória. A palavra de Deus nos garante que se nós somos de Cristo Jesus, nós reinaremos com Ele em glória. Isso não é fantástico, meus irmãos? É algo extraordinário, né? Apocalipse 1, 5b, parte B, e a parte A do verso 6, nos diz que Cristo nos ama, e em seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Então, se somos de Cristo Jesus, reinaremos com Ele em glória. Agora, eu não sei como será isso. A gente tem algumas pistas, algumas informações, mas no seu todo, na sua integralidade, eu acredito que nenhum de nós sabe como será isso, né? Mas com certeza será, meus irmãos, algo extraordinariamente maravilhoso. Então, concluindo, se somos de Cristo Jesus, precisamos ouvir a sua voz e segui-lo. Se somos de Cristo Jesus,
Precisamos levar a nossa carne com as suas paixões e concupiscências à cruz. Crucificar a nossa carne com as suas paixões e concupiscências. A pessoa que nunca ouve a Jesus e nunca o segue e sempre atende aos apelos da carne, preste bem atenção no que eu estou falando. A pessoa que nunca ouve a Jesus, nunca o segue e sempre cede aos apelos da carne, provavelmente não lhe pertence. E o seu futuro eterno, então, não é nada promissor. Mas os que pertencem a Cristo têm um futuro glorioso. Quando terminarmos de atravessar esse Jordão, entre aspas, né? Essa vida, e chegarmos a Canaã celestial, então reinaremos juntamente com Cristo para todo o sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração e nos abençoe. Amém.